Olá, para você que tem alma indomável, espírito invencível, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma resenha Invictus um pouco mais triste, mas nem por conta disso menos importante e necessária, que é prestar uma justa homenagem a Elza Soares, essa grande artista, cantora brasileira e do mundo, eleita pela BBC de Londres como a voz do milênio e que nos deixou ontem aos 91 anos de idade, curiosamente na mesma data da morte de Garrincha, seu ex-marido, que faleceu 39 anos antes de Elza Soares. Bom, é bem possível que você saiba bastante sobre a vida e a história da Elza Soares. E nessa resenha, que a gente gostaria de prestar homenagem aqui para ela na Invictus, trazer um pouco, temos a ideia de trazer um pouco para o lado da importância da Elza, que é indiscutível, como artista, como cantora brasileira e do mundo, como eu mencionei, mas também a importância da relação da Elza Soares para o futebol e para o esporte brasileiro. Bom, de imediato é importante ressaltar o espírito guerreiro dessa grande mulher e o papel que ela representa, para as mulheres do nosso país, principalmente na década de 60, quando ela... Você deve imaginar o nível de machismo que existia no Brasil ainda naquela época, e a Elza Soares, manteve um vínculo ali com o Garrincha, foi casada com ele por 13 anos, entre idas e vindas, e na época a sociedade brasileira julgou muito Elza Soares, porque o Garrincha mantinha uma outra relação, outro casamento, e terminou esse casamento, essa relação, para ficar com a Elza Soares. Então ela passou por muitas dificuldades, o Garrincha na época estava no auge, ela foi acusada, de certa forma, de prejudicar a carreira do Garrincha, o que não tem nada a ver, O Garrincha se destrói sozinho, se destruiu sozinho nas bebidas, no alcoolismo e no estilo de vida totalmente incompatível, com o de um atleta, que infelizmente levou precocemente a carreira e a vida desse grande jogador do futebol brasileiro. E a Elza, ao contrário, foi muito importante até para prolongar, na minha visão, de algumas outras pessoas que concordam comigo, a carreira do Garrincha, Talvez se não fosse pela dedicação, pela luta da Elza Soares em evitar que o Garrincha bebesse tanto, e se destruísse no mundo do vício, talvez o Garrincha não teria tido o mesmo êxito que teve no futebol, poderia ter partido ainda mais. Não conseguiu manter o vínculo com o Garrincha, ela não bebia nem uma gota de álcool, e acabou terminando com o jogador, mas manteve um vínculo de amizade, de força com ele muito grande até os seus últimos dias, Curiosamente, como eu disse, ela faleceu na mesma data do que o Garrincha, 20 de janeiro, há 39 anos atrás, no caso, o Garrincha. Então é importante destacar, além dessa questão da Elza como mulher, de enfrentar os preconceitos da sociedade da época, e um fato que é muito interessante para o feminino, na relação com o mundo do futebol. A Elza nunca quis ser encarada como um apêndice, como uma mulher do Garrincha. Na verdade, ela dizia em várias entrevistas: eu quero continuar sendo a Elza Soares, o Garrincha é que é meu marido, Então, ela conseguiu isso de certa forma, após 91 anos de muita luta, milhares, de prêmios que ela conseguiu, de reconhecimento nacional e internacional indiscutível, E no mundo do esporte, do futebol também, a Elza deixou a sua contribuição no samba, nas várias letras de músicas que ela cantava, onde ela exaltava o futebol brasileiro, algumas até o automobilismo, e outras modalidades esportivas, e tentou cantar a nossa cultura, no meio do futebol também. Então a Elza foi uma figura muito, muito importante do ponto de vista feminino, da relação da mulher com o atleta de futebol brasileiro. De certa forma, podemos dizer aí que foi o primeiro casal, da mídia brasileira na década de 60, que tomou assim esse grande buchicho que a gente vive hoje, das pessoas avaliarem a vida das celebridades e tudo que isso que traz, de prejuízo para a imagem, de exposição para a imagem das pessoas. Talvez o casal Elza e Garrincha tenha sido no esporte brasileiro o primeiro caso, de grande cobertura midiática para o bem e para o mal nesse aspecto. Bom, nessa resenha, quem quiser saber um pouco mais da relação da Elza Soares com o próprio Garrincha, a gente sugere ler o livro Estrela Solitária, do jornalista Rui Guerra, Inclusive, em entrevistas recentes, o Rui Guerra, a Elza, disse que o Rui Guerra ajudou a reabilitar um pouco essa parte da vida de Elza
ainda é considerado por alguns como responsável por um eventual insucesso do Garrincha, o que está longe, longe, longe de ser verdade. E até a respeito disso, eu trouxe um texto aqui de um artigo, né, que o Rui Guerra escreveu, não agora, mas alguns anos antes, em que ele relata essa conversa que ele teve com a Elza. Ele fala assim: em 94 e 95 estive com Elza inúmeras vezes em função do meu livro sobre Garrincha, então me preparo. Eu a visitava regularmente seu apartamento para horas de entrevistas. Elza tinha todo o tempo do mundo. Sua carreira estava oscilante e tantos anos depois, muitos ainda a responsabilizavam pela derrocada e tragédia do Garrincha. O que era injusto, porque o Garrincha se destruía sozinho por causa da bebida. E Elza, que nunca bebeu uma gota, quase foi arrastada por ele para o abismo. Quando o Garrincha morreu em 83, ela já estava longe, já havia anos, foram embora para se salvar. Sem modéstia, gosto de pensar que meu livro Estrela Solitária contribuiu para a reabilitação da imagem da Elza. Ela própria me disse certa vez que isso aconteceu. Se assim foi, apenas retribui as muitas horas de vibração e euforia que seus velhos discos me proporcionaram. Para grande prejuízo da música brasileira, ninguém mais produz sambas como aqueles que a Elza cantava. Talvez porque nunca tenha surgido uma nova Elza, ou porque a Elza original tenha se tornado um veículo, um meio, cuja mensagem insubstituível é ela própria. Fica então aqui a nossa homenagem, nossas condolências aí pela figura da Elza Soares. As redes sociais, ontem à tarde, se inundaram, né? Posts e recordações e homenagens, né, a essa grande figura da música, da cultura, do entretenimento e, por que não, do esporte, do futebol brasileiro. Pelé fez uma postagem também muito interessante sobre a Elza Soares, o próprio Botafogo, né, que era o time de coração do Garrincha, ex-marido dela. Fica então aqui essa reflexão, essa resenha sobre a importância de Elza Soares para as mulheres, né, para o futebol e para o esporte brasileiro. Sem dúvida, uma grande perda para a nossa cultura, para o entretenimento, mas a Elza sai dessa vida para também entrar na história. É isso, muito obrigado. Nossa resenha Invictus de hoje fica por aqui. Agradeço a todos os seus deuses pela sua alma indomável. Você é o capitão da sua alma, você é o capitão do seu destino. Um grande abraço e até a próxima.